Bem-vindos ao Inspiração. Hoje mergulharemos em uma jornada de autoconhecimento onde a beleza se encontra com a essência. Receberemos duas profissionais, a especialista em imagem pessoal, Thalita Carvalho, que nos mostrará como as roupas certas vestem a nossa alma. E ao lado dela, Vivian Boechat, que revela como a cor e a forma dos cabelos podem iluminar a nossa verdade. Prepare-se para descobrir como harmonizar cores e estilos, para mostrar ao mundo quem você realmente nasceu para ser. Para iniciarmos nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho das nossas convidadas. Após 2 décadas no mercado corporativo, Thalita Carvalho transformou a experiência do burnout em um despertar. Ela encontrou no poder da autoimagem uma nova e poderosa forma de comunicação. Já Vivian trocou o direito pela missão de transformar identidades visuais através dos cabelos. Muito bem-vindas, meninas! Obrigada, Priscila, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa reconexão com a imagem, com o espelho e com quem a gente é de verdade por dentro. Um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui. Gente, 2 queridas amigas. E antes da gente falar sobre toda essa entrega que vocês vieram fazer aqui, eu acho que o que é mais surpreendente é vocês entenderem o chamado que está por trás de tudo isso. Vocês fizeram uma transição e eu acho que isso já é inspirador para as pessoas. Então, queria que a Thalita começasse falando como que foi para você, que esteve por tanto tempo no mundo corporativo, né? E entendeu que você precisava ir para um outro lugar e cuidar de mulheres através da sua missão. Quando eu estava no corporativo, em algum momento eu não estava mais me sentindo bem comigo mesmo e nem me reconhecendo no próprio espelho. Então, quando eu fiz toda essa mudança, voltei a me enxergar e recuperei a minha essência, eu falei, nossa, como isso é libertador. E eu senti realmente como missão ajudar outras pessoas a se encontrarem também, tanto no espelho, quanto em essência, quanto em conexão com ela própria. E nada melhor, mais tranquilo do que fazer isso através da própria imagem. E Vivian, fala pra gente como que foi pra você. Né? Estava no direito, como advogada, prosperando, mas você sentiu o seu chamado? Como que foi para você fazer essa transição? Na verdade, isso sempre foi uma coisa muito latente dentro de mim. Eu sempre gostei muito da área da beleza e sempre fui muito curiosa com relação a certas coisas dentro da área da beleza. E para mim foi muito tranquilo entender que estava na hora de ir para outro caminho. Eu fiz 20 anos, né? Eu tenho 20 anos de experiência na área do direito, como advogada, trabalhando como advogada. E chegou um certo momento que isso começou a me incomodar. Eu acordava sem ânimo, eu acordava sem expectativa, eu acordava sem vontade de fazer isso. E eu escutei isso e voltei para a minha essência e comecei a estudar, fazer cursos. Foi quando eu conheci meus sócios. Tudo foi encaminhando, foi muito natural, foi muito espontâneo, nada foi forçado. Conheci meus sócios, nunca mais nos largamos e estou aí. E hoje estamos aí cuidando de pessoas também. Isso. E é por isso, o desconforto ele diz muito sobre o que a gente deve fazer ou não, né? Sim. Então preparem caneta e lápis e caderninho para a gente poder agora começar a falar um pouquinho sobre autoimagem. Então, para a gente começar, vou pedir para vocês jogarem a primeira imagem aqui para a gente. O que a sua roupa diria de você nos primeiros 5 segundos, Thalita? Exatamente. Eu acho que para a gente começar a avaliar esse desconforto que a gente sente, a primeira coisa é se olhar no espelho e ver como que essa imagem está refletindo. O que ela está comunicando. Porque tudo que a gente veste, por mais que pareça não intencional, é intencional. Ela está dizendo alguma coisa. Então, se você não está se vestindo de forma cuidadosa, só está externando ali a própria falta de zelo com você mesmo. Então, esse olhar para o espelho de forma crítica e cuidadosa e falar o que eu posso melhorar aqui? Será que se eu não me cuidar um pouquinho mais, será que se eu não me tratar um pouquinho melhor,
isso não vai externar de outra forma, e aí a coisa começa a espalhar em todas as outras áreas da vida. E os primeiros 5 segundos, a pessoa já te julgou. Já. Não é isso? A imagem fala tudo. O que acontece? O nosso cérebro ele leva menos de 1,1 milésimo de segundo. Isso. Leva 1 milésimo de segundo para a gente poder julgar se aquela outra pessoa é competente, se ela é confiável e se ela merece ou não ser ouvida. Então, a forma como você se apresenta para o mundo, ela diz muito sobre a sua competência ou sobre como o outro te entende. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar de como a gente se apresenta para o mundo. A mesma coisa a gente diz para o cabelo, né? Sim. Você vai para uma entrevista de emprego, ou, por exemplo, eu aqui. Nós, hoje, no Inspiração, somos um programa sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, a gente está falando de emoção, né? Quando eu estou com o cabelo mais reto, isso já foi até me orientado através das meninas, eu fico mais distante. Quando eu estou com o cabelo mais ondulado, eu fico mais próxima, as pessoas se sentem mais acolhidas. Então, às vezes você não sabe de forma intencional, mas isso inconscientemente acontece, né? Então, vamos trocar a imagem, vamos falar sobre o poder da imagem na comunicação. Vestir intencional. Qual a diferença entre se vestir bem e se vestir intencional? Explica essas duas situações pra gente aqui, Thalita. Aqui a gente tem a mesma pessoa, a Malu Perini, que é uma influencer. Ela está no mesmo ambiente, no mesmo local, mas ela está comunicando duas coisas completamente diferentes apenas com as roupas. Então aqui ela está vestindo Prada, ela está vestindo marcas famosérrimas, mas ela está muito mais desconstruída nesse look e muito mais casual do que no look do outro lado. Então, se ela for para uma negociação dessa forma, ela está mandando um recado. Se ela vai para uma negociação ou para um outro ambiente, principalmente profissional, daquela forma, é uma outra imagem que ela passa, uma outra comunicação. Aqui, obviamente, ela parece ser muito mais competente do que na primeira imagem. Né, que ela parece estar muito mais casual e despreocupada. Ô, Thalita, então assim, diga para mim se eu estou certa. Então, primeiro nós precisamos pensar aonde vamos e o que queremos passar. Exatamente. Então, a primeira coisa para você se vestir de forma intencional é com quem eu vou falar hoje e o que eu quero transmitir. Quero transmitir confiança, quero transmitir competência. Então, é ideal que você utilize roupas que conversem com essa imagem. Então, roupas mais retas, mais slim, que vão mais bem acabadas. Tudo isso vai trazer uma imagem de muito mais profissionalismo. Eu quero passar uma imagem de maior acolhimento, eu quero passar uma imagem de mais despretensiosa. Então, sim, você pode usar roupas um pouco mais casuais, com cores mais leves, mais claras. Isso vai trazer um pouco mais de casualidade para a situação. Muito bom. Vamos trocar para a próxima imagem, porque agora a gente vai falar sobre paleta, que é uma coisa que é muito forte quando a gente fala sobre imagem pessoal. As pessoas acham que tudo se resume à coloração, e não, isso é uma parte dentro da identidade de imagem pessoal, né? Então, a Thalita vai tocar um pouquinho nesse assunto, como que as cores das roupas, e depois a gente vai falar do cabelo também, reflete os nossos traços internos, a nossa personalidade. Perfeito. As cores, elas são muito mais do que só eu gosto ou eu não gosto. As cores, elas refletem tanto o nosso temperamento, humor, quanto a nossa própria personalidade como um todo. Então, a gente tem duas situações. Primeiro, quando você pensa em se vestir de manhã, que tipo de comunicação você quer passar? A gente tem aqui 3 pessoas com o mesmo conjunto, praticamente, só que de cores diferentes. Por quê? O que eu quero demonstrar aqui? Quando a gente está com uma cor mais clara, a gente passa mais tranquilidade, mais acessibilidade. As pessoas se sentem mais próximas de você. Quando a gente põe um tom mais escuro, fechado, como é o caso do marrom aqui, no caso, mas podia ser um preto, ou um cinza chumbo, um carvão, um azul marinho, essas cores, elas trazem mais seriedade e sobriedade. Então, se você quer passar mais competência, uma sensação de maior competência, uma sensação de maior seriedade, a cor escura, ela automaticamente traz esse padrão. Quando você
quer passar mais inovação ou energia, você quer contagiar as pessoas. A Pri hoje está... De vermelho. Né, a Pri está nessa paleta e com essa energia, porque ela tem esse temperamento de contagiar. Então, o vermelho ou cores vibrantes, laranja, um verde brilhante, um azul mais aceso. Essas cores acesas e vibrantes, elas trazem imediatamente essa questão da energia para dentro do ambiente. E vamos falar um pouquinho sobre o cabelo também. Qual é a visão da questão do cabelo com os traços e as cores, né? É a mesma perspectiva. Com relação ao loiro, com relação ao castanho, ao chocolate, ao vermelho, ao ruivo, ao acobreado, tudo comunica alguma coisa. Normalmente você pega uma loira com ondas, você vê uma mulher livre, uma mulher que tem toda uma personalidade mais tranquila, mais romântica. Quando você pega, de repente, uma ruiva acobreada com um Chanel cortado reto, você já imagina logo uma modernidade. Quando você pega uma morena com aquele cabelo mais fechado, um marrom mais fechado, você acha essa pessoa um pouco mais inacessível. Então, o cabelo também reflete toda essa tendência do claro, do escuro, do quente, do frio. É como a Thalita falou, exatamente dessa mesma forma. E, inclusive, a gente pode falar da minha transformação. Que vocês pegaram o programa da semana passada, eu não estava com cabelo nessa cor. Né? Eu estava mais loira e, na verdade, a transição, né, Vivian, foi uma coisa que a Vivian me expandiu a minha mente, porque existia uma resistência, né, para isso, mas por isso que a gente precisa entender o porquê das coisas, para que a gente possa ter uma aceitação melhor. E até mesmo eu passei por um processo de corte químico e a cor ajudou a tratar mais, né? Porque o loiro, ele expõe mais, né? Expõe sempre. E sempre. até a questão da harmonia, né, Pri? Então, todo mundo tem uma paleta natural, uma cor que combina naturalmente com você e com o seu temperamento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as paletas mais frias, que são verão e inverno, e tem as paletas mais quentes. A Priscila, quando a gente fez a coloração dela, né? E a Priscila é uma primavera brilhante, que é uma paleta mais quente. Então, ela combina com tons mais dourados. Então, uma mudança de tom para essa cobertura fez muito mais sentido para a sua harmonização. Muito bom, gente. Vamos falar agora sobre o poder do tecido, né? Vamos trocar para a próxima imagem. E como que textura e caimentos comunicam o nosso estado emocional? Os tecidos, assim como as cores, elas também comunicam o nosso estado de espírito naquele momento e o que a gente quer transmitir. Então, quando a gente fala de tecidos mais estruturados, como é o caso desse conjunto azul marinho, a gente passa mais profissionalismo, ele é mais reto, mais estruturado. Você olha e você pensa, essa pessoa é uma pessoa organizada, essa pessoa é uma pessoa séria. Quando a gente fala de tecidos mais fluidos, como é o caso da moça do lado do azul marinho, a gente traz mais feminilidade, a gente traz mais acessibilidade, mais jogo de cintura, mais flexibilidade. Então, você olha e pensa, nossa, eu posso me abrir com essa pessoa, eu posso conversar com essa pessoa, ela é mais acessível. E quando a gente... Tem um tecido que não é um tecido tão bom, né, Thalita? Isso, tem tecidos que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente compra, porque se o tecido ele não é muito legal, se ele aparenta ser ruim, você também passa isso, transmite isso automaticamente para sua imagem. Um descuido, né? Soa descuido, desvaloriza a sua imagem, então você também tira ali um pouco do seu próprio valor. Então, tomar bastante cuidado. A gente tem aqui algumas modelos diferentes. Então, você tem um mesmo conjunto alfaiataria, só que com tecido ruim, um mesmo conjunto alfaiataria com tecido diferente. Olha como é que a valorização da pessoa muda, né? A mesma coisa quando a gente fala de couro sintético. O couro sintético, ele dá uma desvalorizada quando ele é ruim. Você põe um couro de verdade e aquilo acende o valor da pessoa. Aproveitar que a gente está falando sobre a nossa visão dentro da colocação profissional, vamos falar sobre o que eu acho que é muito a preocupação das pessoas. Principalmente quem trabalha num lugar de liderança. Aquela coisa, com que roupa eu vou, né? Com que roupa eu vou? Todo dia tem que escolher uma roupa e se posicionar profissionalmente sem sacrifício. Então, vamos trocar para a próxima imagem, a gente vai falar sobre isso. Profissionalismo sem esforço, né?
que acontece? Quando a gente vai se vestir de manhã e você fica assim, meu Deus, eu preciso passar competência, eu preciso passar segurança, eu preciso liderar. Gente, opta por peças retas. A peça reta, ela vai te trazer uma sensação de estabilidade, ela vai transmitir para a sua imagem seriedade. Então, peças retas, elas são ideais para quando a gente quer estar nessa posição, tá? Só que, às vezes, se a gente coloca tudo muito reto, traz também uma inacessibilidade, um distanciamento, como a Vivian mesmo estava falando sobre o cabelo. Então, se você quer trazer um pouquinho mais de acessibilidade, você pode usar um acessório, por exemplo, circular, como está essa bolsa. Olha como é que só colocar a bolsa circular já deu um pouco mais de acessibilidade para essa pessoa, né? Do outro lado, a gente tem ali a moça com essa blusa mais bufante, num tecido mais fluido, gola circular, tudo, o próprio sapato que ela está utilizando tem um bico arredondado. Então, tudo isso traz para ela muito mais acessibilidade do que a moça que está totalmente escura. E vamos falar, então, da questão do cabelo, para essa colocação do profissionalismo. Como eu posso me posicionar com o meu cabelo de forma a também estar passando uma visão mais estável, mais acolhedora ou talvez de força? Isso você precisa estar atento à atividade que você tem naquele momento. De repente, você é uma profissional do direito, digamos. A gente sempre tende a estar de terninho, sempre tende a estar com aquela estrutura para você poder passar essa segurança para o seu cliente, mas também mantendo uma certa distância, mantendo a sua postura ali. E muitas vezes você usa um cabelo desconectado. Um cabelo, um estilo shag, que hoje em dia está se usando bastante, o tal do butterfly, né? E isso não combina, você não consegue combinar esse tipo de cabelo, de corte, com esse terninho muito estruturado. Você pode estar prendendo esse cabelo, não tem problema nenhum você gostar do corte, Sim. Mas você pode estar usando ele de uma forma que encaixe bem com o que você quer comunicar. Já se você trabalha, de repente, como cabeleireira, você consegue usar um terninho com uma calça jeans, um blazer com uma calça jeans, e você pode usar o seu shag desconectado, porque ali você está num ambiente justamente de criatividade, de coisa que você queira comunicar, que você tem autoridade naquele setor, né? Que você queira passar essa segurança para sua cliente com relação à criatividade. Então, eu acho que você consegue ir adequando também, como foi falado aqui pela Thalita. Eu acho que a chave é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E nada ilustra mais do que as ocasiões, né? A Vivian trabalha muito com noivas também, então, numa ocasião de festividade, você vê que a gente elabora mais o cabelo, porque a ocasião faz a situação, E o engraçado, né? Priscila, é que a gente pega pessoas de várias personalidades também no casamento e a gente faz penteados, vários tipos de penteados diferentes para personalidades diferentes e não deixa de ser um casamento, uma coisa elegante, harmoniosa. Então, isso também tem muito a ver com a personalidade da pessoa e com aquilo que ela quer passar naquele momento. Muito bem. Vamos falar agora sobre corpo como aliado. Vamos trocar para a próxima imagem. E como usar a modelagem para celebrar o corpo atual. Pri, aqui de novo, a gente fala sobre equilíbrio, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Somos mais voluptuosas, equilibrar isso em questão de justo, curto e decotado, né? Então, quanto mais linha reta você tiver no seu próprio corpo, automaticamente mais elegante você já é. Então, você pode abusar um pouquinho mais das curvas. Se você já tem muita curva, é legal equilibrar isso com tecidos com modelagens mais retas. Vamos trocar para a próxima imagem, que também ilustra isso. A outra coisa que a gente tem que se atentar sempre é vestir o corpo que a gente tem hoje. Não se prender à numeração. Então, às vezes as pessoas, eu visto um 42. Mas, gente, o número ele varia muito de loja para loja, ele varia muito de situação para situação. O ideal é que a gente vista a roupa que serve na gente. Então, sem estar muito bem, justa, né? e sem estar muito larga. O justo, ele vai dar uma sensação mais vulgar. E o muito largo, ele vai dar uma sensação de descuidado. Sim. Próxima imagem. Também falando um pouquinho disso ainda. Respeitar o seu biotipo. Porque cada um tem uma forma, né? Um formato de corpo. E a roupa, ela consegue equilibrar um pouco mais aquilo que você quer disfarçar e mostrar um pouco mais aquilo que você quer acentuar. Então, se você tem esse corpo mais circular, que é o primeiro caso,
Se você fica um pouco mais incomodado com a barriga, a gente não pode chamar atenção para a cintura, a gente tem que chamar atenção para o colo, por exemplo, né? Quando você tem esse formato triangular onde seu ombro é muito largo, se você coloca blusas que vão chamar mais atenção para este ombro, como um decote ombro a ombro, você vai ampliar ainda mais esse ombro. Então, a gente precisa equilibrar a parte de baixo com o ombro, trazendo uma calça A, uma saia mais A e assim por diante. Isso tudo vai trazer um equilíbrio e vai respeitar o seu biotipo. Muito bem, meninas. Foi só um start. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, mas isso é para que inspire as pessoas a continuar buscando, né? Então, quero agradecer aqui a participação de vocês nesse primeiro momento da nossa inspiração de hoje. Obrigada, Pri. Vamos para um rápido intervalo, mas fica por aí, hein? Já falamos sobre a autoimagem na teoria, mas no próximo bloco vamos ver exemplos práticos de boas escolhas. E a nossa artista misteriosa já está produzindo a obra de hoje. Ela traz em sua arte inspiração da natureza e suas viagens. Voltamos já já. Estamos de volta. Vivi e Thalita continuam aqui com a gente no quadro Desafio Inspiração. A dinâmica de hoje é a seguinte: vamos receber no nosso estúdio mulheres que passaram através da sua autoimagem a força de sua história inspiradora. Vivi e Thalita nos ajudam a entender o significado de cada peça. E a história da nossa primeira produção é Gisele Lopes, uma mulher de força e liderança, inspirada por suas raízes familiares. E hoje, ciente de sua essência, transmite beleza e leveza de uma mulher que sabe o que quer e reconhece a sua força. Então, com vocês, a nossa primeira inspiração é Gisele Lopes, a nossa diretora aqui da TV Câmara. E a Thalita vai comentar. Muito legal. A Gisele, ela possui um cargo de liderança, então o que a gente colocou? Uma calça reta, ajustada, mas uma blusa mais fluida, porque ela lida com gente o dia inteiro, né? E trabalha numa área mais criativa, então faz sentido trazer essa acessibilidade. E a cor mais vibrante, que traz essa questão da inovação, da criatividade e combina totalmente com a paleta dela, que é uma primavera brilhante, então ela fica muito bem nesses tons mais acesos. Então tá aqui, tá lindíssima. Inclusive, né? Os acessórios dourados também passam essa questão da força, Exatamente, né? a questão da força, os brincos mais discretos, até por conta da posição que ela tá, combinando totalmente com o dourado da blusa, tá vendo? Um bracelete, ou um relógio, ele traz essa questão da imposição, da autoridade, isso é muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o cabelo que a Vivian fez aí na Gisele. No caso, a gente fez um equilíbrio, né? Porque como ela trouxe toda essa estrutura com relação a compromisso, e ela é uma diretora daqui, a ideia foi justamente passar a organização com seus cabelos todos alinhadinhos para trás, porém com algum movimento de ondas. A facilidade de você ter um semi-preso, isso traz também uma certa segurança para ela poder exercer a atividade dela. Então, a gente tem aqui um semi-preso com algumas ondas. Dá uma viradinha, uma viradinha pra gente ver. Né? Isso. Fica e de isso costas, faz um equilíbrio justamente com essa estrutura que ela precisa demonstrar no ambiente de trabalho. Ó, ela está elegante, mostrando a sua força, mas sem perder essa coisa da criatividade, que é o estar aqui dentro dessa figura de liderança na Exato. TV. Então, E a própria feminilidade, né? Não perder isso dentro da estrutura que ela trabalha. E o tecido fluido, né? Como a Thalita falou, que a esse fluidez traz tecido essa mais coisa fluido. da feminilidade. Então, Gisele serve de inspiração para mulheres que estão aí, que estão num cargo similar ao dela, tá bom? Obrigada, Gisele. A nossa próxima mulher inspiradora é Carla Graves, de 40 anos, que foi produzida para um jantar à noite. O objetivo foi criar um visual que transmita elegância, madura, sofisticação adequada à idade e um toque de mistério ideal para esse ambiente. Muito bem-vinda, Carla. Obrigada.
E vamos falar agora desse look, Thalita. Ela está lindíssima, tá até parecendo uma deusa grega, né? Maravilhosa. A gente optou por um conjunto de saia e uma blusa mais justa. Então, como é um jantar à noite, ela pode optar por um visual um pouco mais justo, só que para equilibrar, ele é um pouco mais comprido, né? Ele tem esse detalhe aqui que traz uma leveza, uma fluidez para a hora que ela vai caminhando. Esse dourado, como mais esse recorte, traz esse mistério e traz essa brincadeira para o look todo, tirando o peso do preto, né? Trazendo essa brincadeira. E aí a gente colocou uma sandália dourada para trazer um ponto de cor e um brincão para trazer também a atenção para o rosto dela, que está lindíssimo, com esse cabelo vermelho maravilhoso. E por ser à noite, né, ele pede isso um pouquinho mais de ousadia, né? Pede ousadia, pede brilho, pede jovialidade ao mesmo tempo. Então, a gente também usou um tecido que tem um pouquinho de brilho. Tá tudo e é um certo conjunto, para o ambiente. né? É um conjunto. É um conjunto. Então, uma blusa e uma saia. Então, pode usar separado também, que é muito interessante. Isso também é muito legal, né? Ser um conjunto, porque é algo que você pode usar, uma saia preta, que é clichê, você pode usar em outros momentos. Em outros momentos, com outras peças. Você, por exemplo, se você põe essa saia... E o legal dessa saia é que ela tem essa marcação aqui na cintura, então ela traz essa feminilidade para o look. Só que você pode usar ela, por exemplo, com uma camisa, se você quiser trazer um pouco mais de formalidade para a situação e descontração. Você pode colocar a própria saia com um tênis, se você quiser num ambiente mais casual, com uma camiseta, você vai trazer totalmente uma outra comunicação para isso. Sim. Tá? E a blusa você consegue usar com uma calça jeans, com uma calça alfaiataria, né? Para você poder trazer uma história um pouco mais sóbria, um pouco mais... Ou seja, é o mesmo look onde nós podemos transmitir em outras possibilidades, né? São outras ocasiões, a gente pega esse look e vai colocando ele de acordo com as nossas necessidades. Então, às vezes a gente olha uma peça e fala assim, nossa, eu vou usar só para isso, eu vou usar só para a noite. Então, na verdade, é a nossa falta de expansão mesmo, né? Para entender que dentro desse look dá para você fazer inúmeros outros looks, né? E vou deixar a Vivian falar um pouquinho sobre a escolha do cabelo dela. A Carla tem um ruivo acobreado, né, com alguma luminosidade. Isso já traz uma certa sensualidade para ela, né? Ela é uma pessoa sensual por natureza. E isso traz essa essência dela bem retratada no cabelo. E a gente optou por fazer as ondas justamente para quebrar um pouco a seriedade que poderia apresentar no look. Né? Então, esse movimento de ondas faz com que a pessoa se sinta um pouco mais livre, faz com que a pessoa se sinta um pouco mais feminina, né? E encaixa perfeitamente com o jantar à noite. Muito bem, então Carla está prontíssima para transmitir a sua essência dentro da sua personalidade, porque não adiantaria ela vestir um look que não faz sentido para ela. Então a escolha do look feita pelas meninas, o posicionamento do cabelo feito pela Vivian, faz todo sentido porque é a essência daquilo que ela quer transmitir, né, dentro dessa ocasião. E qual é a ocasião? Um jantar à noite. Então a gente já está preparando vocês aí para quando vocês tiverem uma possibilidade, um look que pode desmembrar e trazer outras oportunidades através da separação aí da saia com a blusa. Vamos para a última história de hoje. Fernanda Ferreira, de 23 anos, a storemaker influenciadora, conhecida por sua autenticidade criativa. Ela abraçou uma transformação ousada, trocando o cabelo moreno por um ruivo vibrante. Seu look refletindo seu estilo moderno e expressivo. Fernanda inspira seguidores ao harmonizar a sua essência com a sua autoimagem marcante. Então, muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Vamos falar agora do look primeiro da Fernanda, Thalita. A Fernanda, a gente optou por uma situação mais casual, então um look que ela possa ir para todos os lugares, né? E ainda assim estar bem vestida, elegante, mas mais despojado. Então a gente optou por uma calça de linho que é super confortável e tem um tecido que é muito para a temperatura do nosso ambiente, ela é ideal também, porque ela não esquenta, mas ela ainda assim
tem essa mobilidade por conta do tecido, então é perfeito. Como ela tem uma estatura um pouco menor, a gente optou por uma calça um pouco mais ampla para poder alongar esse tronco dela, tá? E junto, a gente optou por cores quentes, porque a paleta dela é muito quente. Então, esse cabelo, inclusive, acendeu muito ela por conta disso, porque está perfeito para a paleta natural dela de cor, né? E aí, a gente colocou uma jaqueta jeans, hoje está mais friozinho, que é... Todo mundo tem que ter uma jaqueta jeans no armário, gente, todo mundo, porque a jaqueta jeans, ela é coringa e ela super veste bem e encaixa. O que é legal? Como é uma terceira peça aberta, então ela traz esse alongamento também aqui no torso, tá? Fica perfeito. Botamos uns acessórios para dar uma bossa para esse look, né? Um brincão dourado, porque traz essa jovialidade dela e esse poder que ela tem, com toda essa alegria, sorrisão, tá iluminando por onde passa. E é importante falar da qualidade dos tecidos, né? Pode ver até nos acabamentos, no abotoamento de madrepérola, né? Então, isso também traz uma sofisticação para o look dela. Porque não é porque ela está representando um dia a dia, né? Uma imagem de uma mulher criativa, despojada, que ela vai perder a elegância dela também, né? Sempre ter esse equilíbrio, né? E daí a Vivian vai falar do cabelo dela, que foi uma transformação, né? Ela era morena, veio para o ruivo. E como que foi a escolha de vamos fazer isso, Vivian? A Fê, quando veio para mim, ela veio com o cabelo escuro, um chocolate fechado. Já era um cabelo quente, mas isso trazia um pouco de peso para ela. Isso dava uma envelhecida no rosto dela. E ela ficou entre o loiro e o ruivo. O loiro e o ruivo. A gente chegou a fazer alguns testes, chegamos a conversar bastante e optamos por fazer o ruivo. O ruivo sempre traz, né, essa jovialidade, essa claridade para o rosto. E no caso da Fernanda, foi uma transformação bem pesada, porque quando ela virou, ela ficou chocada com a transformação da cor da pele dela, inclusive. Ela ficou mais corada, ela ficou mais jovial mesmo, né? E a gente optou por fazer também as ondas para ela, justamente para encaixar nesse movimento do dia a dia, né? Que fica uma coisa mais leve, uma coisa mais fácil dela conseguir fazer em casa com as ferramentas que ela já tem em casa, né, Fernanda? E a Fernanda está representando muito bem o nosso dia a dia, né? Que nós estamos saindo para a nossa rotina, queremos trazer muitas vezes um toque mais despojado, então a jaqueta faz essa figura, faz esse papel e independente da estatura dela ser mais baixa, a gente encontrou um caminho para que ela se sentisse, né, dentro do seu personagem, daquilo que ela representa, na verdade, todos os dias. Então, acho que ficou perfeito aí para que vocês em casa conseguissem se conectar. Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço. Então agora, gente, eu vou falar aqui junto com as meninas do meu look e da minha transformação. Fala um pouquinho sobre a minha paleta, Thalita, e o meu posicionamento aqui também como apresentadora, né, para a escolha deste look hoje. A Priscila, ela é uma primavera brilhante, então ela fica muito bem com cores quentes e bem acesas. O coral é perfeito para a paleta dela, acende o rosto dela, se ilumina o ambiente, ilumina a própria pele. Então, como hoje a gente está falando de feminilidade, está falando de mulheres, de autoestima, de autoimagem, a Pri optou por uma saia que eu acho que tem tudo a ver, que é essa saia envelope, que traz aqui toda a feminilidade, dá uns passinhos, Pri, para eles verem o movimento dessa saia. E traz também a renda. Renda, gente, tem tudo a ver com o feminino. Ela trouxe esse decote mais fechado, que é apropriado para o ambiente onde ela está, né? Então, não tem nada aqui que esteja vulgar ou esteja muito à mostra, está tudo dentro do limite ideal para a situação. Nós estamos falando com mulheres e para mulheres, principalmente, hoje. Então, a cor, o tom, o caimento está todo adequado para isso. E de acordo com o meu perfil, né? Com o meu biotipo de acordo com o biotipo. A Pri tem um biotipo que é muito bom, porque ele é bastante equilibrado, né?
Então, mas ela tem aqui a cintura mais fina, tem um quadril. A gente tem que tomar cuidado para que isso não fique muito largo e tá perfeito, porque essa saia, ela é praticamente veste qualquer tipo de corpo. A saia envelope, ela é ideal para quase todo mundo, tá? E ficou muito bom no biotipo da Priscila também. E daí a Vivian vai falar agora do cabelo. Se vocês podem ver, eu estou com um cabelão que eu não estava na semana passada, né? E a Vivian mexeu na coloração também, né? Sim. Há algum tempo a gente vem conversando a respeito disso, eu tentando te convencer a sair um pouco daquele loirão, né? Sim. Por quê? Porque o loirão justamente traz essa questão da despretensão. Você fica mais despretensiosa, você fica mais livre e no momento você está passando uma fase que você precisa passar uma certa autoridade. Então a gente optou por trazer para você um cabelo loiro, porém um pouco mais douradinho, um pouco mais fechado, para justamente combinar com essa fase que você está vivendo e para encaixar no seu perfil também. Nós conseguimos fazer com que você continuasse loira, porém com um tom um pouco diferente do que você usava. Né? Foi difícil, mas a gente conseguiu e você gostou no final das contas. E o mais importante, gente, é o cuidado no dia a dia. Sim. Porque às vezes a gente escolhe algo assim de supetão e a gente esquece que a gente tem que dar conta da pegada depois, né? Tem que dar conta de cuidar depois. E querendo ou não, o loiro ele mostra mais, né? Sim. Todas as situações que você passou de dano ali, então fica mais fácil de tratar. E você teve um corte químico sério, né? Então a gente precisou também adequar um pouco tanto a cor do alongamento quanto a cor do seu próprio cabelo para poder dar uma disfarçada nessa questão. E o objetivo sempre é passar a credibilidade. Então, assim, eu tenho um cabelo curto, aqui é meu cabelo, ó, tá vendo? E este cabelo é um mega, né? Então, para vocês verem o quanto tem que passar a naturalidade. E a gente também tem que pensar que a gente precisa também focar, a gente não pode ficar só numa caixinha, né, Thalita? A gente precisa focar também no que faz bem para a pessoa, porque muitas vezes você coloca uma coisa por conta da sua paleta, mas você esquece se a pessoa está à vontade dessa forma. Exato. Então, é preciso realmente fazer com que a pessoa perceba que uma transformação pode ser boa e se a pessoa também não perceber, vamos tentar adequar aquilo ao momento da pessoa, né? Para que ela fique mais confortável, né? Isso. Eu acho que isso que você comentou, ele é ideal, porque a gente precisa se reconhecer no espelho. Se a pessoa não está confortável com aquela mudança... É o princípio da elegância, ela não né? consegue se enxergar. Exatamente, ali. Isso é o princípio então, da elegância. A gente se tem que você não se trazer enxerga... a pessoa para essa transformação, mas de uma forma que ela consiga se ver plena e inteira ali, né? Exato. E elas me trouxeram para essa transformação. E eu quero agradecer muito vocês duas, que todas as mulheres em casa tenham se sentido acolhida, que esse bate-papo seja uma troca e que você faça com você mesma, né? E meninas, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Priscila. Vamos para mais um intervalo, mas fica por aqui, porque no próximo bloco você finalmente vai descobrir quem é a nossa artista misteriosa. Então a gente volta já já. Tuca Iralá é artista plástica e arte educadora. Sua vasta criação abrange desde ilustrações infantis até murais, sempre inspirada pela natureza e suas viagens. Com experiência em arte e educação no Brasil e Estados Unidos, ela usa sua paixão para promover a expressão criativa. Tuca traz a sua fusão de técnica apurada e visão cultural para o nosso projeto do Arte em Movimento. Então, seja muito bem-vinda, Tuca, ao nosso programa. Obrigada, muito bom estar aqui para falar um pouquinho. Tuca, você é uma artista super experiente, né, pelas suas viagens e as suas formações. Diz pra gente como a sua experiência internacional mudou hoje a sua arte-educação. Na realidade, né, eu sempre viajei, tanto no estado físico como do mental.
porque ainda mais hoje a gente tem muito conhecimento do que acontece lá fora. E eu acho assim, tanto a internacionalidade como as vivências internas dentro do nosso país traz uma bagagem, traz uma expansão criativa, né? Porque a gente conhece pessoas, lugares, e não é só em detrimento em ver a obra de arte daquele local. Obviamente, a gente pesquisa sobre as obras locais, a gente entende como aqueles artistas trabalham, mas a gente vê também a expressão daquele povo, né? E a vivência diária. Eu digo assim, a arte me inspira em qualquer momento, seja eu estando no restaurante, olhando um telhado diferente, algo diferenciado do que eu estava acostumado a ver, do que a minha imagem já pré-estabelecida de ambiente. Então, eu acho que a ambiência faz o artista, ele traz bagagem para o artista. Aí o artista, com essa bagagem de diferentes vivências e ambiências, ele vai se moldando e vai saindo fora da caixinha também, né? Muitas vezes eu revisito, hoje eu sou bem diferente lá do começo. Vai trazendo repertório, vai trazendo né? repertório e muitas mudanças, né? E eu sou daquela pessoa que eu adoro mudanças. Né? Eu acho que mudar tira a gente da zona do desconforto e é esse desconforto que a gente cresce, que a gente aprende de verdade. Muito bom. Você tramita em várias vertentes, né? Diz Sim. pra mim qual é a sua favorita, mural, acrílico ou ilustração? É muito difícil definir um, porque é sempre o projeto que me deslumbra. Seja um mural, seja uma ilustração infantil, seja uma tela. É aquele momento de vivência, ele me desperta muito mais do que a mídia que eu estou usando. Então, ela fica em segundo plano. O primeiro plano é o que eu estou vivendo, a experiência que eu estou tendo, as trocas que eu tenho com o mundo naquele momento, daquela criação daquele projeto. E muitas vezes a gente vê o projeto e depois define qual é o tipo de mídia que a gente vai usar. Pelo menos eu penso assim. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra de hoje, que tem tudo a ver com a nossa temática, né? Que depois você me explicou o porquê dessa escolha. A gente está falando sobre cores da alma, para poder trazer de forma externa, né? A imagem, o posicionamento da pessoa através do que é a essência dela. E como você disse pra gente, você se inspira na natureza e as nomenclaturas, muitas vezes, né, da imagem pessoal, ela fala exatamente isso, né? Primavera brilhante, verão, né? Usa as estações. Então, fala um pouquinho pra mim sobre a sua obra e a conexão com o nosso tema de hoje. A conexão foi super simples, porque eu acho assim, tudo que depende de criação, né? Mesmo a criação aqui da cor do cabelo, a criação da vestimenta, toda essa estética visual, ela vem vindo de gerações a gerações e vem se modificando. E a essência de tudo isso está na natureza, porque desde Leonardo da Vinci, Gaudí, né, eles sempre observaram a natureza. Se você for ver, o grande meio de estudo que a gente tem para expressar nossa arte e para enriquecer os detalhes da arte vem da natureza, daquela criação que já está pronta. E a gente tenta um pouco imitar a natureza, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo ela te traz o despertar da sua própria criação. Então, assim, eu acho que a natureza é a base para a gente se deslumbrar pelo que a gente está fazendo. E diz pra mim, qual que foi a vertente que você usou aí? É acrílico? Eu usei o acrílico, né? Nesse caso eu usei acrílico, porque como era uma obra momentânea, feita num único momento, não tem o período de secagem, né? Então isso facilitou. A sua formação é na Belas Artes. Eu queria dizer a minha primeira a sua primeira formação. Diz para mim o que de lá, né, dessa formação, dessa experiência, né, que você colocou realmente, o quanto as nossas experiências, elas trazem um repertório, o que ela tem trazido de repertório para você hoje na construção das suas obras? Olha, ela traz sempre, porque assim, eu tive o privilégio de ter uma excelente formação universitária, onde a gente tinha muitos professores comprometidos que viviam, se deslumbravam pelo que eles estavam fazendo. Então, assim, foi muito aprendizado, não só técnico, mas naquela época a gente vivia esse convívio com o professor. Então, era realmente uma comunidade e que o despertar para a arte foi crescendo. Então, eu guardo até hoje falas de professores, aulas de professores, que eu acho que é fundamental. Por isso que eu fui para a arte educação, porque não adianta a gente fazer arte sem a gente ter espectador para ela. Então, a gente tem que preparar o público para entender um pouco e julgar e comentar e dividir. Então, acho a educação na arte é essencial. Vamos falar um pouquinho da Tuca como arte educadora.
Porque quando você transmite na sua obra, você está falando muito sobre o que há dentro de você. Exato. Mas como é para você hoje tirar e entregar para o próximo? Porque é isso que a arte e a educação faz, né? Plantar a sementinha e disseminar pelo mundo, né? Exato. Na realidade, a gente se subtrai um pouco na questão de estética visual, porque quando a gente é arte educadora, a gente é muito referência, como qualquer professor. Então, a gente tem que ter um trâmite de não influenciar para que os alunos queiram fazer o copia e cola e que também não se deslumbre pela minha obra achando que aquilo é o correto, né? Então, essa é uma dinâmica que a gente precisa usar para que a gente consiga trazer o protagonismo daquele educando e não a gente como educador trazer o nosso protagonismo. Então, é assim, é deslumbrante, é uma área que eu amo fazer, é a parte de arte e educação. Vamos falar um pouquinho, Tuca, da sua arte. Você também pode relatar através das experiências dos seus alunos, ela como um meio terapêutico, né? Porque a gente está falando aqui sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. E hoje, nesse aceleramento que nós estamos, as pessoas elas têm a dificuldade de parar. Então, quanto a arte pode ser contribuição nesse processo? A arte pode contribuir muito, mas como ela é entregue para esse público. Por quê? Porque ela é uma terapia, ela pode se tornar uma terapia, mas para isso a gente tem que quebrar todos os paradigmas de que ela é um processo que tem começo, meio e fim e tem maneiras corretas de se fazer. E na realidade não. A arte, a educação, ela vem para desenvolver o ser humano e ele mesmo se descobrir em várias vertentes. Então, é um lugar minado, que a gente tem que tomar um certo cuidado e que a gente precisa estudar muito para entender isso, né? E não ficar fazendo cópias de quadro, observando uma obra bonita e querer fazer igual. Não é esse o caminho é totalmente inverso. E Tuca, hoje você vive exclusivamente da sua arte? Eu vivo da arte e da arte-educação, exclusivamente, Sim. Sempre vivi, a vida inteira. Então você é uma personalidade de inspiração com certeza, porque quanto artista tem muitos desafios, como todas as profissões, mas eu quero que você, através de toda a sua história, que também é de resiliência, né? Porque é uma escolha, é uma decisão e diante dos desafios, com certeza, você foi se amadurecendo, foi criando experiências. O que você poderia dizer para quem está em casa, que é artista, que talvez esteja passando por alguns desafios para poder também continuar vivendo da sua arte? Diga ali pra gente. Eu acho que a primeira coisa no mundo que a gente precisa pensar quando a gente faz escolha é se apaixonar. Se apaixonar por aquilo que a gente tem, a entender aos poucos nosso propósito, que ele vem mudando e a gente vai amadurecendo. Mas a paixão é tudo, porque quando você está apaixonado, né, com uma pessoa está apaixonada, ela faz tudo por aquilo. Então você se aprofunda, você estuda, você tem percalços, você levanta, você continua. Então eu acho que em qualquer área, independente, é a paixão por aquilo que você faz, com isso você cria a paixão pela vida. E a paixão pela vida, ela traz boas consequências. Então, não tem tempo ruim. Eu acho que é por aí. Tuca, eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua contribuição, essa entrega maravilhosa dessa arte, que nós vamos aqui apreciar mais um pouco, e que as pessoas possam se inspirar na sua história, nas suas escolhas, na sua resiliência, que entendam que tudo que você passou, os seus repertórios te trouxeram o que você está vivendo hoje, né? Amém. E assim, encerramos o nosso mergulho de hoje nas imagens pessoais. Lembre-se, a autoimagem não é vaidade, é um ato de respeito. Quando vestimos a roupa que ressoa com a nossa verdade interior, escolhemos cores que iluminam a nossa essência, estamos enviando uma mensagem poderosa ao mundo. E mais importante, a nós mesmos. A verdadeira beleza nasce quando a roupa, o cabelo e a alma estão em perfeita sintonia. Até a próxima jornada de descoberta. Aguardo vocês para o Inspiração.